Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro promovido pelo Sindustrigo, em parceria com a Biller. O tema de hoje será oportunidades geradas pela automação e indústria 4.0 para moinhos. Antes de iniciar, vou passar alguns recadinhos. Deixar o microfone no mudo, por favor. Para uma melhor visualização da apresentação de hoje, escolha a opção aí no seu Zoom do Speaker View. As perguntas, elas poderão ser registradas durante a apresentação pelo bate-papo. E aí, ao término da apresentação, o moderador fará essas perguntas para os palestrantes. A apresentação também será encaminhada posteriormente por e-mail para todos, então pedimos que você deixe aí no bate-papo o seu nome e e-mail registrado. O evento será gravado e posteriormente nós então disponibilizaremos no YouTube do Sindustrigo. Nossos palestrantes de hoje serão o senhor Sebastian Stein, gerente de vendas sênior de moagem da Biller, e o senhor Francisco Just, gerente de vendas de automação da Biller. A moderação será feita pelo senhor Christian Saig, que é presidente do Moinho Richard Saig e vice-presidente do Sindustrigo. Convido, então, o senhor Christian Saig para dar as boas-vindas e uma breve introdução ao evento. Ok, Cristiana, obrigado. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Evento de sucesso, temos 120 inscritos. E quero agradecer a Cristina pela organização, um agradecimento especial à Biller, nosso parceiro, e rapidamente passo a palavra para o Sebastian. Nós vamos fazer, então, uma apresentação de 45 minutos e, no final dos 15 minutos, faremos perguntas e respostas. O que não puder ser respondido neste intervalo, nós podemos enviar aos senhores as respostas que ficarem pendentes. Obrigado mais uma vez. Sebastian, a palavra é sua. Muito obrigado, Christian. Também bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao webinar. Primeiro, eu gostaria também agradecer a Sindustrigo, o Christian e a Cristina, pela organização desse evento, onde vamos falar sobre as oportunidades geradas pela automação e indústria 4.0. Bom dia a todos, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Obrigado por disponibilizar um tempo aí em suas agendas para estar conosco nesse webinar. Também quero agradecer a Sindustrigo pela oportunidade de a gente poder abordar temas atuais e tão relevantes para a indústria de moagem. E desejo que todos possam tirar proveito do conteúdo discutido aqui para que possa gerar resultados ainda melhores nos seus moinhos. Muito bom. Então, a nossa agenda de hoje está dividida em 6 partes. Eu acredito que a maioria já conhece a Biller, mas para quem está novo aqui, eu vou fazer uma breve introdução da Biller e vamos também explicar a nossa estrutura de automação. E em seguida vamos falar sobre o potencial que uma bela automação pode trazer para a indústria e vamos olhar também para alguns exemplos práticos como a automação pode melhorar a eficiência energética. Depois vamos falar sobre a indústria 4.0 nos moinhos. E no final temos um pequeno resumo e também reservamos um tempo para responder as perguntas de vocês. Então, sobre a Biller, somos uma empresa suíça, somos 100% familiar. E em 2021 tivemos um faturamento de 2,7 bilhões de francos suíços, que em reais são mais ou menos 14,6 bilhões. Com a nossa história de mais de 160 anos no setor de moagem, somos o líder do mercado global e, para nós, é muito importante de estar próximo ao cliente. E, por isso, temos também uma presença em 140 países nesse mundo e contamos com 30 fábricas que são espalhadas pelo mundo. 2 dessas fábricas são aqui no Brasil, uma é em Curitiba e a outra é em Blumenau. E também temos um escritório em Joinville, e temos a Biller Scherer em São Paulo, que fornece engenharia e materiais para instalação elétrica. Nós estamos dedicados a desenvolver o mercado moageiro e estamos investindo uns 5% do nosso faturamento em desenvolvimento e pesquisas. E esse desenvolvimento está especialmente focado na redução de energia
desperdício e água em 50% na cadeia de produção dos nossos clientes. Agora, olhando um pouco para a nossa estrutura de automação, né? Nós não atuamos somente na área de moagem de trigo, né, que vocês conhecem, mas também nós somos ativos e temos o know-how de processo e equipamentos para a indústria, como outros grãos, de aveia, de milho, leguminosas e arroz, por exemplo. Estamos ativos no processamento de cacau e chocolate. Temos a parte de processamento de cevada, esmalte. Aí, produção de ração animal e ração PED. Produção de cereais, matinais e snacks. E a indústrias de massas e biscoitos. Os nossos centros de competência em automação, eles estão espalhados pelo mundo de acordo com esses pinos indicados no mapa, né? E todos eles trabalham sobre a mesma linguagem de programação e aplicam todo o know-how de processos e automação que a Biller desenvolve todos os anos nos sistemas que a gente aplica no mercado. A nossa unidade de automação, ela já opera há 30 anos no Brasil e ela está baseada em Joinville e em Curitiba, onde nós atuamos em todos os clientes da América do Sul, distribuídos mais ou menos nessa forma que está indicado no mapa da América do Sul. 50% do nosso mercado está no Brasil e os outros 25% estão distribuídos nos países ao redor da Colômbia e ao redor da Argentina. Na América do Sul a gente é capaz de fornecer, né? Então nós podemos fornecer o escopo completo de elétrica e automação para uma indústria. Então a nossa linha de montagem de painéis fica em Curitiba, onde a gente monta quadros de distribuição de energia, né, os QGBTs, a gente monta CCMs, as remotas de campo, IHMs, etc. E tudo isso dentro de normas nacionais e internacionais rigorosas. A Biller também desenvolve os próprios sistemas de controle e o nosso produto mais moderno aqui é o Mercury Mass. Nós vamos falar um pouquinho dele mais adiante. E também fazemos modernização desse sistema de controle que a gente chama de retrofit. Oferecemos também uma linha completa de peças de reposição para os nossos clientes. E também temos uma empresa do grupo que é especializada em subestações, distribuição de energia, instalações elétricas, que é a Biller Scheller, que fica em São Bernardo, né? E trabalha em total sinergia com as equipes de projeto da Biller. Sobre os serviços, nós temos uma estrutura de vendas distribuída nessa região da América do Sul, nessas três áreas. Temos uma equipe completa de engenharia de software com aproximadamente 50 pessoas. E temos também engenharia de hardware, engenharia de instalação elétrica, a nossa montagem de painéis, que eu falei um pouquinho antes, e toda uma estrutura de assistência técnica na qual a gente consegue dar suporte 24 horas, 7 dias por semana para os clientes que têm nossos sistemas. E também fazemos treinamento para operadores e técnicos de manutenção dos clientes para manter sempre o nível de conhecimento aí elevado para melhorar o potencial da manutenção e operação. Nós temos uma visão de que o moinho deverá operar de forma autônoma no futuro breve. E nós entendemos que para chegar lá a gente deve percorrer uma jornada onde cada passo aproxima a gente cada vez mais dessa visão, né, do moinho autônomo. Essa jornada ela começa através do sistema de controle, de automação. No nosso caso, o Mercury Mass é essa porta de entrada. E já que qualquer grau de autonomia depende de um mínimo de automação, né? E então também precisamos aqui, nessa fase de equipamentos mais modernos, com tecnologias de ajustes automáticos, de sensores, algum controle próprio e também possibilidades de conexão com outros sistemas. Em seguida, a gente passa a oferecer muitos serviços de assistência aos clientes, pois os nossos especialistas e nossos algoritmos vão analisar todos os dados que são trazidos da fase inicial da jornada, para que possam identificar oportunidades para melhorar os resultados dos clientes que a gente oferecer esses serviços. Na próxima etapa, o nosso objetivo é tornar os processos autoajustáveis, de modo que a qualidade do produto final fique conforme o desejado. E também que a planta possa operar com o mínimo de
E aí, com toda essa base bem construída, a gente consegue fazer com que os moinhos possam operar sem intervenções humanas por longos períodos. Por exemplo, nos turnos da noite ou em finais de semana, por exemplo. Agora, entrando um pouquinho mais no tema de automação, né, nós entendemos que a automação é constituída por 3 importantes pilares, né? O hardware, né, que são os painéis elétricos, as redes de comunicação, sensores, servidores, computadores de operação. O software, que é o sistema de controle em si, o MES e um bom software PLC. E também os equipamentos, né, as máquinas com algum controle próprio, alguma inteligência embarcada, que também deve se comunicar com o software e interagir com os outros 3 pilares. A gente pode representar esses 3 pilares da automação de uma forma de pirâmide, onde a gente visualiza todo o conceito de um sistema Mercury MES, né? Então, na base, nós temos todos os elementos de campo, sensores, atuadores, máquinas com alguma inteligência, como banco de cilindros, selecionadoras óticas, moinhos, balanças, etc. No próximo nível, nós temos o nível de controle, que é onde fica o CLP, né, que lê tudo o que acontece na base e manda comandos para a base de forma que seja executado aquilo que está programado para ser feito. No nível de cima, nós temos o nível de visualização, né, que é onde a gente enxerga as telas do processo e tudo o que está acontecendo de uma forma simples, objetiva e clara. E acima nós temos a camada do Mercury MES, né, e nessa camada a gente realiza a gestão da planta. MES, da sigla em inglês, significa Sistema de Execução da Manufatura, que é onde a gente organiza todas as ordens de produção, os produtos, matérias-primas, produto semi-acabado, produto acabado, subproduto, formulações, inventários, relatórios, etc. Tudo isso é gerenciado nessa camada. O MES também é preparado para se comunicar com o sistema de gestão das empresas, né? Então, a Biller, ela atua aqui nessa linha pontilhada, mas a gente interage com outras áreas periféricas, né? Então, comunicando-se com o SAP, com TOTOS e outros sistemas. Nessa interface, a gente elimina grande parte do trabalho administrativo, que geralmente é realizado manualmente, os famosos apontamentos, né? E assim a gente reduz trabalho administrativo e também aqueles erros humanos, às vezes até de interpretação da caligrafia das pessoas. Esse é um erro bem simples. Esse grande volume de informações que o Mercury gerencia e armazena, ele pode ser enviado para a nossa plataforma em nuvem, né, o Biller Insights, de maneira que a gente possa observar de perto como o seu moinho vem trabalhando e assim a gente poder ajudar a fazer recomendações para vocês melhorarem o desempenho. Agora, onde a automação pode criar um impacto na indústria e aumentar a competitividade? E, em uma visão geral, podemos agrupar os impactos em 6 áreas principais, sendo a segurança do alimento, uso de recursos, a tecnologia, tomada de decisões, eficiência e indústria 4.0. E, claro, o cuidado tomado com cada um desses fatores tem um impacto diretamente nos resultados e, assim, na competitividade do negócio. Nesse webinar de hoje, vamos dar mais foco em 2 desses 6 tópicos, né? A eficiência e a indústria 4.0. E primeiro vamos olhar mais detalhado na questão de eficiência. Aqui, a automação pode ajudar na gestão de matéria-prima, onde é tudo sobre receber e registrar os dados de cada lote, como peso e qualidade, armazenar a matéria-prima no silo correto, monitorar a qualidade, aí tem o rastreio da produção e maximizar a extração, evitando qualquer erro que pode estragar a matéria-prima. Olhando na energia elétrica, a chave para reduzir o consumo elétrico são máquinas e equipamentos bem dimensionados e bem controlados para realizar o trabalho no tempo necessário, na qualidade desejada e consumindo o mínimo de energia necessário. Na mão de obra, a automação pode ajudar na automatização de rotinas manuais, eliminando falhas e possibilitando um maior foco do pessoal em tarefas que são mais relevantes e trazendo uma autonomia maior.
Na gestão, informações transparentes disponíveis em tempo real que se comunicam automaticamente com outros sistemas e departamentos, né, como o Francisco mostrou, com o sistema ERP, gerenciamento da empresa, manutenção, laboratório, etc., né? Isso vai reduzir o esforço administrativo e redução de comunicação, que também pode criar falhas, né? A questão de processo, o know-how de processo está embarcado no software. Tudo ocorrendo automaticamente, desde o recebimento, a limpeza, a moagem, controle de rendimento, depois a mistura para atingir as qualidades necessárias dos produtos finais com a certa precisão, até a distribuição e manutenção. A Bühler desenvolve tecnologia de moagem e converte esse know-how não somente em equipamentos e diagramação, mas também esse know-how está dentro do software. E por último temos o tempo, né? E a automação ajuda para completar as tarefas mais rápido, sem ociosidade, sem falhas, sem retrabalho e sem paradas não planejadas no melhor rendimento possível. Como exemplos práticos, a gente pode mostrar aqui um conceito simples, né? Onde o gerenciamento da eficiência energética de uma planta é feito principalmente em duas frentes, né? A primeira delas é a gente consumir energia dentro dos limites estabelecidos no contrato com a concessionária, né? Então, o sistema lê o consumo de energia em tempo real e, conhecendo os limites do contrato, reage caso haja tendência de exceder esses limites. Assim a gente evita que a demanda contratada seja ultrapassada e não tomemos multas, nem sejamos ocorra aquela sobretarifa. Ajuda também a gente a manter o fator de potência nos níveis determinados pelo contrato com a concessionária, também evitando multas. E também a gente faz com que o sistema execute rotinas de desligamento responsável das cargas no horário de ponta. Por exemplo, ao invés de parar de maneira brusca aquele motor grande, a gente para o processo no qual essa grande carga atua. Então, a gente faz o desligamento da alimentação, esvaziamos a linha e aí sim desligamos essa carga responsavelmente. E aí não entupindo o processo, não deixando o processo com o produto dentro e assim por diante. Outra frente importante, aí sim voltado mais para o processo, é a gente consumir o mínimo de energia possível para realizar o trabalho que a máquina tem que realizar. Então, aqueles motores com maior potência, eles oferecem boas oportunidades para aumentar a eficiência energética dos moinhos, né? Então, combinando tecnologia de acionamento de motores e know-how de processos, junto com os algoritmos do Mercury, a gente consegue reduzir aí o consumo de energia dentro do processo. Existem também outras alternativas que também trazem bons resultados, né? Como evitar manter processo ligado enquanto não tem produto passando por ele. Por exemplo, aquela linha de recepção de trigo ou de milho, que o produto já não está mais na moega, a linha já está vazia e a linha está inteira ligada ainda. Então, isso é energia indo embora. E outra coisa importante de se acompanhar é o consumo de energia específica em tempo real. Quantos quilowatt-hora de energia a gente está consumindo para produzir 1 tonelada de farinha? Então, esse é um nível, uma variável que a gente precisa perseguir, né, e acompanhar se estamos dentro daquilo que é um nível competitivo ou se estamos longe desse índice, né? Então, o Mercury é uma importante ferramenta para melhoria contínua. Então, baseado nos registros históricos do processo, a gente pode obter respostas para perguntas tipo, onde eu posso economizar energia, qual que é o consumo de energia em cada fase do meu processo, onde eu estou gastando mais do que eu deveria. Aqui nós vamos falar de um exemplo, agora sim, um exemplo prático, né, que é o transporte pneumático de um moinho. Então, nós temos o MEBA como um produto voltado para a eficiência energética desse transporte, né, que ele consiste em medir a pressão no coletor, controlando o ventilador, utilizando inversor de frequência, tá? Então, o algoritmo do Mercury, ele utiliza como parâmetro de entrada os dados de projeto dimensional do transporte pneumático,
né? Então, pressão mínima de trabalho, capacidade, pressão máxima e assim por diante. Utilizamos também informações de entrada aqui, que o Mercury mesmo controla, que é o estado do próprio moinho, né? Então, se ele está parado, se ele está partindo, se ele está funcionando em regime contínuo, se ele está parando, e qual que é o fluxo atual de produto. Isso tudo são informações relevantes para que a gente possa devolver para o inversor de frequência qual que é a velocidade e a potência que ele tem que trabalhar para realizar o trabalho de movimentar o produto da base para o topo do moinho. Então, aqui o objetivo é não perder energia colocando muita velocidade e muita pressão e nem entupir o transporte pneumático jogando energia de menos, né? Aí o Sebastião temos um case aqui, Sebastião? Sim, então, nesse exemplo aqui, né, que é um cliente que instalamos esse sistema, né, e antes da instalação do MEBA, fomos lá e medimos o transporte pneumático, que tem um motor com uma carga de 110 kW instalado, que estava na operação em média de 10 kW consumindo, né? E depois da implementação, com alguns ajustes no moinho e transporte pneumático, conseguimos reduzir a carga para 82 kWh, que, pensando que o moinho roda 300 dias, né, por ano, 24 horas por dia, representa uma economia de 130 mil kWh por ano. E calculando com um custo de quilowatt-hora de 50 centavos, né? Isso representa uma economia total de 65 mil reais por ano. Nesse mesmo cliente também fizemos um estudo e uma implementação no sistema de aspiração. E primeiro, né, fizemos uma análise e nessa análise identificamos que tinha 2 ventiladores ou 2 sistemas de aspiração, né, um na limpeza e outro é a aspiração dos sensores, que tinha um grande potencial de economia. Então, nós instalamos inversor de frequência para cada ventilador e fizemos alguns ajustes no sistema de aspiração. E dessa forma, a gente conseguiu reduzir a carga que medimos antes, que era em 17 kW, para 10 kW na limpeza, e no ventilador de sensores, saímos de 33 kW para 26 kWh, né? Agora, aplicando os mesmos dados para o cálculo, né, 300 dias, isso representa uma economia de quase 100 mil kWh por ano, ou quase 50 mil reais por ano. Agora, um outro grande vilão é o ar comprimido. E ali temos alguns pontos para considerar também, que podem reduzir o consumo de energia significativamente. Primeiro, devemos dar preferência para um sistema de ar comprimido centralizado e com um controle inteligente por inversor de frequência, que pode reduzir o consumo de energia até 35%. E uma planta que tem 4 compressores de 37 kW instalado, aí migrando para um sistema inteligente, nós estimamos uma economia de quase 227 mil kWh por ano. Aí, usando o mesmo 50 centavos por kWh, isso significa uma economia de mais de 113 mil reais por ano. Agora, também é importante para pensar na pressão em qual o sistema está operando, porque uma redução de 1 bar resulta já em uma economia de 6 a 8%, que você vai gastar menos energia. E, claro, qualquer vazamento de ar que você tem no seu sistema tem que ser eliminado da forma mais breve possível. Por exemplo, um furinho de 2 milímetros no seu sistema significa uma perda de aproximadamente 12 mil reais por ano. Então, procurem por vazamentos regularmente, desliguem equipamentos que não estão em uso, né? Por exemplo, um ensacamento ou a parte do recebimento e silo, e também preste atenção na compra de equipamentos novos no consumo de ar comprimido, né? Não só no motor, mas também no ar comprimido, e optem por equipamentos que são mais eficientes sempre quando possível. E já falando um pouco dos motores, né? Ali também é importante de prestar atenção, né? E é recomendado de substituir motores para a classe de eficiência mais alta disponível,
porque estamos vendo que o retorno de investimento está muito curto. Se nós olharmos ali para para os custos, né, que o motor está gerando no ciclo de vida dele, né, uns 20 anos aproximadamente, somente 3% são atribuídos no custo inicial da compra, né, para comprar o motor, e a grande maioria aqui, esses 95%, né, representam o custo de energia que ele está consumindo nesses 20 anos. Então, pensando dessa forma, também não vale a pena de rebobinar o motor, pois a classe de eficiência dele permanece. É melhor trocar. É trocar para um que está mais eficiente. Também, sempre considere o menor tamanho do motor possível para a sua aplicação. A carga do motor deve ser a superior de 60%, porque, caso contrário, a eficiência do motor vai cair drasticamente. E nesse ali se mostra a importância de uma engenharia bem feita para obter o dimensionamento correto dos motores, que em consequência vão deixar a sua planta mais eficiente. Aí importante também é manter a planta e os equipamentos em boas condições. Ali a Bühler pode ajudar com visitas frequentes para manter a economia de energia. Podemos ajudar em inspeções e manutenção e ajustes para melhorar o desempenho dos equipamentos, como os bancos de cilindros, transporte pneumático e sistema de aspiração, por exemplo. Sabemos também que os cilindros desgastados aumentam o consumo de energia significativamente. Com o nosso Roll Detect, podemos fazer medições precisas, visualizando o desgaste dos cilindros de uma forma objetiva para planejar a troca dos cilindros no momento certo. Usamos o Roll Detect também após a reforma, né? Se a gente faz isso nos nossos centros de serviços, como uma prova de qualidade que o cilindro realmente está 100% zerado. Francisco está em mudo. Opa, agora sim, entrando no tema de indústria 4.0 nos moinhos, a ideia aqui é a internet das coisas, né? Primeiro, o que são coisas que geram dados, que transmitidos por uma plataforma na internet, podem ser analisadas e gerar ideias que vão virar ações para melhoria de desempenho. Né? Um exemplo que eu gosto sempre de usar é aquele relógio inteligente, né, que registra seus batimentos cardíacos, seus passos, saturação de oxigênio no sangue, pressão arterial, etc., que podem ser analisados pelo seu médico, que pode ajudar ele a tomar uma decisão para o seu tratamento ou fazer recomendações de dieta, de atividade física, etc. Aquilo dedicado para a sua necessidade específica. Né? Então, aqui na indústria, as coisas que a gente comenta são fontes geradoras de um grande volume de dados. A principal delas aqui é o Mercury Mass, por manipular dados da indústria desde o recebimento até a expedição. Equipamentos que têm alguma inteligência embarcada também geram muitos dados e tem muita informação importante aqui. E também sensores especiais, sensores de medição de coloração, de tamanho de partícula, de nível de proteína. A Bühler desenvolve uma série de sensores especiais que também podem ter seus dados transmitidos para serem analisados dentro da plataforma Bühler Insights, tá? Que é a nossa plataforma de internet das coisas, indústria 4.0. Com análise dessas informações, nós geramos uma série de insights e devolvemos isso para o cliente em diversos tipos de ações, né? Sugestões de melhoria, aplicativos de celular, relatórios para manutenção, painéis de performance, diagnósticos, assistência remota, né? Vou mostrar aqui para vocês alguns dos produtos que nós já estamos aplicando. O primeiro deles é o calculador de rendimento, né? O gerenciamento do rendimento em tempo real, isso não mais dentro da sala de controle, e sim acessando a plataforma Bühler Insights de um smartphone ou de um tablet fora da indústria, tá? É como a gente acessar um servidor de e-mail, por exemplo. Então, a gente tem visto que os clientes que estão utilizando essa plataforma têm
tem tido um aumento médio aí de 0,2%, né? A informação é transparente, vem direto do sistema de controle, não passa por nenhum filtro, e em tempo real. Os limites e alarmes podem ser customizados, então se o usuário ele quer que seja avisado pela plataforma se o rendimento cair abaixo de 76%, por exemplo, o sistema vai emitir esse alarme para ele. E também é possível que o cliente possa comparar diferentes linhas e até plantas. Então, se o cliente tem dois diagramas numa planta, ele pode comparar o desempenho de um com o outro, ou se ele tem várias plantas, ele pode acompanhar o desempenho entre plantas. Isso ajuda também o cliente a entender um pouco melhor sobre a realidade de cada moinho ou de cada diagrama e aprender com os melhores a resolver o problema daqueles que não estão tão bem. Então, nós temos aqui um exemplo de um moinho de 300 toneladas por dia, que opera 300 dias por ano. Se nós tivermos um aumento desses 0,2% no rendimento, temos aí 135 toneladas aproximadamente de farinha a mais para vender por ano, né? Bastante coisa. O próximo produto que nós temos aqui também é o Replay. O Replay nada mais é do que o VAR da indústria, né? Então, se você teve um problema durante a madrugada, ao invés de você recorrer àquelas anotações, aquele e-mail, aquela mensagem no WhatsApp que a pessoa que sofreu o problema passou, você vai direto no horário onde essa falha ocorreu e você assiste a ocorrência da falha. Isso ajuda a reduzir muito o tempo de diagnóstico. Então, ao invés da gente esperar acontecer o problema 20 vezes até a gente entender o que aconteceu, a gente pode fazer isso assistindo 20 vezes, né? E é importante frisar aqui que não é um simples vídeo, tá? Ele funciona como um player, mas é um vídeo interativo. Então, se você quer acompanhar, por exemplo, a evolução do fluxo de uma determinada balança quando você está assistindo o vídeo, você clica na balança, no próprio vídeo ele vai abrir a janela com as informações que você quer e você pode acompanhar isso em tempo, no tempo do vídeo, né? No momento da ocorrência. Então, os benefícios aqui, a redução de paradas, entendendo os problemas com antecedência, a gente resolve mais rápido, né? O diagnóstico que eu acabei de falar. Análise visual do processo, então você não tem mais que interpretar a mensagem de ninguém, você vai lá e vê o fato que aconteceu, né? E super fácil de usar, né? É um player que a gente está super habituado a usar. Então, nós fizemos aqui uma simulação desse mesmo moinho. Se a gente reduzir os erros e ganhar 2 dias de produção durante um ano, né, nós temos aí 450 toneladas de farinha a mais por ano. E 2 dias sendo bem conservador, a gente sabe que o potencial é maior que esse, né? Outro serviço importante também que a gente oferece, antigamente a gente pegava aqueles sistemas de automação que gerava aquela lista enorme de alarmes e a gente não fazia nada com aquilo, né? Hoje a gente usa essas informações para devolver esse serviço de relatório de falhas e tempos de parada. Então, cada linha do processo, desde recebimento, limpeza, preparação, moinho, mistura, etc., a gente faz um filtro para cada das falhas de paradas que acontecem na linha e quais são os causadores dessas falhas, né? Então, você tem aí numa lista do pior causador ao menor causador de problemas, e isso dá foco para manutenção, né? Então, a manutenção vai agir, obviamente, naqueles que estão no topo, que são os que têm o maior impacto aí. Então, os nossos clientes que estão utilizando esse serviço, eles têm tido um aumento médio na disponibilidade da ordem de 1%. Né? A informação também é transparente, por vir direto do sistema para o relatório. É super fácil de identificar as causas das paradas, então você vê a linha de recebimento parou 2 horas esse mês, e principalmente por causa desse transportador aqui. Então, você sabe que aquele transportador precisa de foco para que ele não dê mais esse problema. E nesse mesmo moinho aqui, de 300 toneladas, 300 dias por ano, se a gente tiver esse aumento médio de disponibilidade de 1%, nós temos aqui 900 toneladas a mais por ano de produção para vender. Outro serviço importante, né, você acompanhar a eficiência geral dos equipamentos, em tempo real também, direto do sistema.
Então, você consegue identificar rápido quem são os equipamentos que estão reduzindo a eficiência do processo. Informação também transparente, vinda direto do sistema de controle. Isso também ajuda você a comparar eficiência de equipamentos entre linhas e plantas. Eventualmente, você tem no mesmo processo equipamentos distintos e você consegue acompanhar qual é mais eficiente. E também a velocidade aí na identificação de pontos críticos do seu processo. No exemplo aqui, nós só levamos em conta o trabalho que dá para você gerar um relatório como esse, né? Nós não estamos falando do benefício da informação, mas só de coletar a informação. Então, se uma pessoa levar 1 hora por dia para coletar as informações e gerar um relatório desse, nós temos aí 300 horas de uma pessoa por ano, que dá para fazer muita coisa numa tarefa mais relevante, né? É um outro serviço, né, que também temos para a Buila Insights, são os nossos sensores de temperatura e vibração que instalamos dentro dos rolos do banco do cilindro, né, e eles mandam, né, os dados, a temperatura e vibração pelo nosso gateway seguro para a nossa plataforma na nuvem. E lá vamos fazer a análise desses dados para a detecção rápida de vários problemas, né, como a variação de temperatura de um lado para o outro ou de dentro para fora do cilindro, né, que normalmente acontece porque tem algum desalinhamento dos cilindros ou porque tem um problema com a alimentação. Também podemos detectar a geração de fita, né, que se mostra com vibrações e um aumento de temperatura rápida. E assim, né, com essa informação que a gente gera um alarme que o operador vai receber, ela já pode agir e evitar um estrago nos cilindros. Também temos esses dados, né, em formas de gráficos para poderem analisar o desenvolvimento de temperatura, né, sobre o tempo. E é muito interessante porque aqui no próximo temos um gráfico, né, que no lado esquerdo mostra, né, o passo de tempo, em cima o passado, mais para futuro, para frente. E embaixo temos o comprimento do cilindro, né, que é um cilindro de 1 metro, então aqui temos o lado esquerdo e o lado direito. E as cores aqui no centro, né, representam a temperatura do cilindro. E aqui dá para ver que a temperatura no centro do cilindro chegou a quase 100 graus, enquanto ao lado as temperaturas estavam em níveis, vamos dizer, normais, né? E esse desvio não foi detectado pelo operador, né, por um bom tempo, na realidade. E só quando estavam olhando lá no Buila Insights, eles perceberam desse problema, e foram lá e fizeram uma correção na alimentação do banco de cilindro e resolveram o problema, né? A temperatura baixou e, claro, se a temperatura baixa, menos energia elétrica, né, que vem do motor, está convertido em energia térmica e, assim, você vai deixar o seu processo um pouco mais eficiente, né? Você vai ter menos perda de energia. E, além de tudo, você ainda consegue melhorar o teu produto final, né? Porque você vai ter uma moagem mais constante, né? Pensa agora, isso não é só um cilindro que você vai monitorar, mas todos, né? Então, se você tem esse controle para todos os seus bancos de cilindro, você vai conseguir reduzir o consumo de energia, ao mesmo tempo melhorando a qualidade do seu produto e também reduzindo o desgaste dos cilindros, né? Porque se eles trabalham na temperatura mais baixa, eles vão desgastar menos também, né? Porque você vai ter menos frição, você tem menos força, tá? E vimos que na aplicação, um caso desse assim, conseguimos reduzir o consumo da parte dos bancos de cilindros entre 8% a 10%, tá? Que são motores grandes e também trazem um grande impacto. Também da plataforma Buila Insights, a gente oferece o serviço de gerenciamento de energia. Então, no Insights a gente consegue, a gente coleta dados das balanças do processo, né? Então, o acumulador de pesos, as informações de fluxo. Também coletamos informações dos pontos onde tem medição de energia, né? Para medir o consumo total e também a potência atual que está sendo consumida. E do PLC também nós pegamos muitos parâmetros, né, como as ordens de produção, as receitas, a alimentação, os sinais, aqueles status da linha, por exemplo, se está alimentando, se está parado, se está rodando, etc. Então, a gente concentra todos esses dados no Mercury, e do Mercury
através do gateway, a gente manda para a nuvem e devolve isso no relatório. Então, você não precisa ir na planta para saber como é que está o desempenho de energia ou como foi o desempenho de energia no passado. Então, nós temos aqui quilowatt por tonelada em cada um dos processos e ordens de produção. Então, isso traz uma série de benefícios aí para você perseguir melhores níveis de eficiência. Como conclusão, pessoal, nós temos aqui, isso tudo é muito bonito, né? Tudo é muita tecnologia, é muito legal, mas como que eu posso implementar isso no lugar que eu trabalho, né? Então, nós temos algumas maneiras de trazer esse grau de tecnologia para a indústria de vocês. Então, o primeiro caso é o caso ideal, né, que seria quando o cliente pretende construir uma nova planta. Aí, é inicial a gente discutir o grau de tecnologia que é necessário, que o cliente deseja, e que a empresa vai obter as vantagens e competitividade no seu uso, né? A estratégia de implementação é definida nessa discussão. O cliente pode implementar toda a tecnologia já de início ou fazer por fases. Na primeira fase, fazer aquilo que é essencial e ao longo dos próximos anos ir implementando novas funcionalidades para extraindo mais e mais recursos dessa tecnologia. A segunda possibilidade é a modernização de plantas existentes. Mas a minha planta é muito velha, não dá para colocar tanta tecnologia assim. Dá sim. Tá? E tudo começa quando a gente vai até a planta de vocês, faz uma análise da base instalada e o objetivo nosso aqui é aproveitar o máximo possível daquilo que vocês têm instalado. É óbvio que nesse processo algum investimento é necessário, né? Mas o foco aqui é buscar reaproveitar o máximo possível. Às vezes também aqui nessa modalidade de retrofit a gente também pode dividir por fases, se o investimento for um impeditivo, isso também ajuda a diluir o investimento ao longo dos anos, né? Mas na maioria dos casos o investimento total é viável, sabe, pelo retorno. Uma coisa importante dizer nessa modernização de plantas existentes é que a gente, junto com o cliente, discute toda a estratégia de parada, tá? Observando a sazonalidade do negócio do cliente e aproveitando os melhores períodos para realizar essa parada, né? Para tirar o sistema antigo e colocar o novo. E falando de plantas existentes, também existe, né, uma terceira possibilidade. Ali estamos falando de contratos de performance energética, onde vamos estabelecer um acordo de melhoria, na qual o pagamento está baseado nos resultados obtidos, né? Então, com termos comerciais mais flexíveis, que não necessitam um investimento inicial por lado do nosso cliente. E como funciona isso? Então, após alguma identificação de uma oportunidade, né, uma necessidade, vamos iniciar os trabalhos com uma reunião conjunto com o cliente para entender as necessidades e os pontos principais que demandam a melhoria no seu processo. No segundo passo, vamos fazer uma visita em campo para avaliarmos o processo existente e nessa visita vamos coletar os dados físicos da planta, né, por meio de medições, análises técnicas e também os dados históricos para entender o desempenho atual. Com esses dados na mão, nós vamos elaborar um conceito de melhorias e vamos definir os KPIs e o modelo de negócio. Nesse momento, o Buila Insights, né, pode ajudar também para documentar o desempenho atual e obter a base desses KPIs. Como terceiro passo, vamos apresentar possíveis soluções em um modelo de negócio de acordo com as expectativas do cliente e considerando um retorno de investimento rápido. Aí vamos para a implementação, né? A implementação pode ser feita em uma fase só ou em várias fases, né? Isso depende do modelo. E aí, depois da implementação, vamos comparar esses KPIs, a base que a gente tive antes da implementação, com depois, que vai ser a base também para depois fazer o pagamento, né? Então, a vantagem para o cliente é um baixo risco na implementação, é um financiamento atrativo, pois só quando houve um ganho de desempenho, o pagamento vai ser feito, né? E nesse momento, o cliente já está recebendo um lucro adicional gerado pela melhoria, né? Então, com isso, chegamos ao final da nossa apresentação.
Eu espero que o conteúdo tenha sido informativo, interessante para vocês. E com isso eu devolvo a palavra para Christian. Ok, Sebastião e Francisco, muito obrigado aí pela apresentação. Num curto espaço de tempo, falaram de temas super importantes, né, que é a redução do consumo de energia, a redução do tempo de parada e, consequentemente, o aumento da eficiência e da produção. Então, tem muito assunto para discutir, embora tempo curto, ficaram ali bons pontos. A gente tem aqui algumas perguntas, eu vou tentar resumir, e aí passo aqui para vocês. E aí vocês dividem entre Sebastião e Francisco, por favor. Então, entre as perguntas, tá? Como é que é feita a avaliação no moinho? E o que a Biller faz para garantir a segurança dos dados que são enviados para o Biller Insights? Então, talvez a primeira parte, acho que são mais ou menos duas perguntas, né? Uma é sobre a segurança, outra é como é a implementação. Eu vou responder a primeira parte. E é basicamente bem o que resumimos lá no último slide, né? Tudo começa com uma conversa, né, com o cliente, para os dois lados, na verdade, vão tentando entender o que é o meu desempenho atual, onde eu tenho potencial, o que está doendo hoje, e vamos definir um conjunto possibilidades de melhoria, né? E daí vamos fazer essa análise em campo para detectar possíveis soluções, e depois vamos conversar sobre implementações, né? Que podem ser um negócio tradicional, onde vocês vão adquirir o software, o hardware, sensores, o que seja, né? Ou esses modelos de negócio mais modernos, diferentes, que vão ser baseados nos resultados. E sobre a segurança dos dados, é uma pergunta muito boa. Nós certificamos todas as nossas ferramentas de automação, desde o Mercury MES, o Biller Insights, na ISO 27000. Tá? Então, isso já nos dá a segurança dos dados. E dentro dessa certificação, nós tivemos que implementar o Gateway, que foi aquele aparelho que a gente mostrou num dos slides. Esse Gateway ele é responsável por fazer a criptografia das informações que saem do sistema de controle e são enviadas para a nuvem, tá? De modo que ela não seja interpretada. Então, dessa forma, a gente consegue garantir a segurança dos dados. E a utilização desses dados, né, esses dados são dos nossos clientes, mas eles ficam armazenados num servidor da Biller e são utilizados pelas equipes de tecnologia que vão analisar esses dados e devolver serviços para o cliente e pelos algoritmos que fazem essa análise automática, tá? Tá. E se a planta ficar sem internet, como é que ficam os dados? Se a planta, muito boa pergunta também. Se essa planta ficar sem internet, os dados vão sendo armazenados na memória do próprio gateway. E quando a internet retornar, aí os pacotes começam a ser transmitidos novamente. Tá, ok. Quem tem sistema Wincos na planta, precisa trocar para o Mercury para ter os benefícios? Depende de uma análise caso a caso, tá? Alguns clientes que têm determinadas versões de Wincos abaixo da 2.3, é preciso migrar para uma versão mais nova ou idealmente o Mercury MES. Clientes que estão acima da versão 2.3 do Wincos já conseguem conectar suas plantas no Biller Insights. Ok. Tem uma mensagem aqui do Antônio no chat, ele fala assim, no slide sobre monitoramento de vibração e temperatura nos bancos de cilindros, foi citado a atenuação das fitas. O que seria isso? Então, bom, se você normalmente, né, aperta os cilindros demais, né, a pressão está sobre o nível que o banco aguenta, né, você pode ter o começo que o produto começa a grudar nos cilindros, né, e gira essa fita que com o tempo vai ser cada vez aumentando a temperatura mais, né, porque você aumenta essa frição e que pode até causar, né, uns estados perigosos, que a temperatura vai tão alto que pode causar incêndio, mas mesmo se a gente não vai pensar tão extremo, né, começa um estrago nos cilindros, né, porque a temperatura do cilindro quando está demais, você vai ter, né, esse espelhamento
do cilindro, né, também, que ele fica, né, espelhado. Ok, Antônio, então, você que escreveu no chat, espero ter respondido a sua pergunta, ou a sua dúvida. Tá bom, ok, obrigado, Antônio, está agradecendo. Tem mais uma pergunta aqui. Eu preciso ter um moinho da Biller para conectá-lo com a plataforma Biller Insights? Depende, tá? Depende de qual serviço vai ser acessado. Por exemplo, se o cliente quer acessar o YMS, que é o gerenciador do rendimento, né? Então, o gerenciador do rendimento ele tem alguns pré-requisitos. Então, o primeiro deles é o gateway, né? A aquisição do gateway para a conexão da planta. O outro ponto é a infraestrutura necessária para a gente coletar os dados para gerar o rendimento, né? Que são, nesse caso, as balanças. E as balanças, nesse caso, precisam ser biller também, tá? Em casos do EDA, né, que é a análise de falhas e tempos de parada de linha, e do replay, eles também precisam de informações geradas pelo WinCos, versão 2.3 acima, ou Mercury Mesh. Então, na maioria dos casos, sim, é necessário ter tecnologia biller. Tá certo. Acho que dá tempo de mais uma pergunta, está escrito aqui no chat, do Fernando. Em quanto tempo temos um resultado nessa alteração? Se é imediato? Bom, a questão é qual alteração, né? Mas eu acho que se a gente fala sobre um ajuste para reduzir o consumo de energia, né? Que a gente falou de instalação de inversores de frequência, depois da implementação, a economia já está imediato, né? Disponível. Se a gente fala sobre serviços do Biller Insights, é mais um pouco sobre analisar esses dados, né? Talvez tenha que coletar uma certa história para entender o que é o meu nível e depois você consegue agir em cima disso para ver tendências e começar a fazer correções, né? Então lá o segredo é de trabalhar com esses dados sobre o tempo, entendendo as histórias e vendo onde tem potencial para melhorar, né? Se você tem um dia que o consumo está um pouco mais baixo ou você tem um dia que está mais elevado, então você consegue começar de procurar por as razões e fazer as implementações corretivas, né? Então ali é uma questão mais sobre o uso do tempo, né? Ok. A Jane, que é daqui do Moinho, inclusive, ela está perguntando, não existe nenhuma possibilidade de integração? Quem analisa os dados? Quanto tempo demora para ter retorno de análise em média? Existe possibilidade de integração, né? Desde que os dados estejam disponíveis numa base OPC-UA, tá? Então, os dados estando disponíveis dessa forma, a gente tem que avaliar a qualidade desses dados antes de dizer se dá ou não, tá? Porque às vezes a informação não é compatível com o nosso algoritmo. A gente faz o cálculo com determinadas entradas, mas essa entrada eventualmente não está disponível no sistema. Se tiver, a gente consegue integrar sim, aí sim não precisaria ser um sistema biller. Sobre o tempo de análise dos dados, tá? Você pode acompanhar em tempo real, tá? Tem um delay aí de 5 minutos no máximo, daquilo que aconteceu na planta para aquilo que está sendo mostrado na plataforma. Mas alguns dos serviços, eles são gerados relatórios mensais, tá? Então, você recebe no seu e-mail um relatório mensal e você pode até receber um convite para uma reunião, um bate-papo de 1 hora com o tecnólogo da Biller para ele te trazer, ter uma discussão sobre esse relatório. Exatamente, Francisco, né? Ao princípio, né, a análise dos dados, primeiramente, está com o Moinho, né? Os dados são de vocês, é vocês que trabalham todos os dias com isso. Mas, adicionalmente, né, nós temos a possibilidade de fazer esses relatórios mensais em conjunto com, né, uma consultoria que ocorre daí todo mês, que seria, né, uma visita virtual do nosso moleiro, que vai realmente olhar no história desses dados do último mês. Ele vai compartilhar um relatório com os principais pontos de possíveis melhorias ou pontos interessantes que ele
detectou, né, dentro desses dados, e vai começar essa conversa, né? E o interessante também com cada mês passando, né, o nosso moleiro também vai aprender cada vez mais sobre o processo de vocês, e vocês vão ter essa troca frequente, né, de cada mês trocando informações e ideias, que ao longo do tempo a gente viu que faz um grande impacto, né? Então, ali também é uma questão realmente de trabalhar com isso sobre um período de tempo, né? Não é que já no primeiro mês você vai ter todos os problemas resolvidos. Não, é uma coisa que acontece sobre o tempo, porque é uma aprendizagem também, né? No lado do moinho, como usar, o que fazer com esses dados, mas também do lado da Bühler, né? Que nós também temos que começar a entender a produção e como o moinho do cliente funciona. Tá ótimo. Pessoal, então, usando a pontualidade suíça, britânica e brasileira, eu queria encerrar aqui pontualmente às 11 horas esse seminário, esse bate-papo muito interessante. Agradecer mais uma vez o Sebastião e o Francisco, agradecer o tempo de vocês, a parceria com a Bühler, cumprimentar de novo a Cristina pela organização e encerrar aqui o seminário, tá bom? Muito obrigado a todos aí, bom dia, bom fim de semana. Muito obrigado, bom final de Obrigado semana. a vocês. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Boa tarde.